Boa. vamos para a fase do feedback, meu amigo, que é como foi a minha experiência ali, né? Aí a cada visita que o vendedor faz, ele faz o relacionamento dele, né? Relembra as situações que aconteceram, foram positivas, não foram positivas e tudo mais. E esse feedback é muito valioso quando está no relacionamento ali com o vendedor a pessoa que atende ele na empresa, né? Agora, o que garante para o cliente aqui? O que a gente pode garantir para o cliente nesse momento? Marcelo, eu penso em dois fatores importantes, tá? O primeiro é a experiência dele, a jornada de experiência dele, e aí você precisa ter pessoas que cuidam dessa jornada e que monitoram essa jornada e que, diante dos problemas ou dos desafios que acontecem, elas estejam ali para poder dar o suporte. Eu nem entendo que seja um suporte onde você espere o cliente chegar em você para falar que ele não está tendo uma boa experiência, tá? Eu entendo que isso deve ser feito de uma forma muito antecipada. Então, você tem os indicadores que a gente falou lá de Health Score, de Effort Score. Então, cuidar da jornada é o primeiro ponto, a jornada da experiência é o primeiro ponto para você garantir isso, tá? Pode ser através de pessoas, pode ser através de ferramentas, mas você precisa cuidar dessa jornada e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. O segundo ponto é o sucesso. Eu entendo que toda empresa ela precisa entender e compreender se ela está de fato tendo sucesso com o seu produto e com a sua ferramenta. Isso é algo que nenhuma empresa deve abrir mão. Por quê? Porque, cara, por incrível que pareça, poucas empresas elas conseguem olhar para isso, enxergar e mensurar o quanto ela está tendo sucesso com o seu trabalho. E às vezes ela acaba ouvindo outros fornecedores, indo para outro fornecedor, imaginando que não esteja tendo sucesso com o seu trabalho. Então você precisa olhar para o sucesso dele, e aí você não está olhando para você, está olhando para a empresa, e sempre, continuamente, com esse cliente, periodicamente, ter uma apresentação de resultados, junto com esse cliente, e trazer todos os pontos, envolvendo experiência, jornada, health score, effort score, o que você está contribuindo para o sucesso dele. E se você não tiver, não tem problema nenhum, é muito melhor. Pelo menos você vai trazer que esse ponto a gente precisa evoluir e esse ponto a gente precisa avançar. Tem empresas que preferem até dessa forma, né? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu trabalho numa consultoria de recrutamento e seleção, e a gente apresenta o resultado e mostra para ele, ó, eu estou tendo uma performance aqui de 70%, de cada 10 vagas que você abre comigo, eu consigo fechar 7. Então, vamos entender por que nós estamos fechando 7 e não as 10? E aí a gente vai conseguir apresentar para ele uma evolução. Pô, daqui um mês eu não estou fechando 10, eu não estou fechando 7, eu estou fechando 8. Então, olha o quanto a gente vem evoluindo, olha o quanto eu tenho contribuído para o sucesso e para o resultado da tua empresa. Então, eu vejo que isso garante muito, Marcelo, uma relação sustentável. Acho que esse é o objetivo, é você garantir uma relação sustentável. E para isso, tem que se discutir os problemas e as oportunidades de melhoria. O que acontece no meu mercado é que todo treinamento, a gente faz uma pesquisa de reação. Como que nós fomos vistos em relação ao treinamento. Então, tanto a pessoa que está passando o treinamento, como o conteúdo, e como esse conteúdo pode contribuir também para a realidade da empresa. E a gente tenta fazer ajustes para os próximos treinamentos e tudo mais. É mais ou menos essa linha aí que você citou também. É uma fase, o que você disse é bastante complicado, porque às vezes o cliente ele não percebe a qualidade que está sendo entregue, né? Ele não percebe. Isso é muito delicado, porque não perceber a qualidade do que está sendo entregue ou não ter nenhum tipo de conversa, por exemplo, quem solicita treinamento às vezes da da minha empresa é o diretor de vendas, né? Ou o RH. E aí o que acontece? Eles não se conversam depois. Então terminou aquilo, se você não fizer essa avaliação, essa nova
reunião para conversar sobre essa situação, passa batido, porque talvez não tenha essa conversa lá dentro. Ninguém fale sobre aquilo que eles tiveram de bom, né? E você acaba perdendo o negócio, Eu os concordo, futuros Marcelo. negócios. Eu concordo muito com você. Ó, eu vou dar um exemplo aqui em cima disso que você falou. Por exemplo, a gente desenvolve aqui na Meta algumas trilhas de diversidade, né? E algumas trilhas são direcionadas para alguns gestores das áreas de negócio. Então, eu volto a falar, você precisa entender o negócio do cliente, os fatores de sucesso. Então, você está tendo lá um índice de turnover alto, de pessoas que são de determinados grupos de diversidade. Então, a empresa fala, caramba, eu coloco pessoas de alguns recortes, pessoas negras, pessoas trans, coloco mulheres em alguns cargos, e eu tenho um índice de turnover muito alto e não consigo reter essas pessoas porque elas não se sentem pertencentes. Esse é um ponto, esse é o problema, tá? Então, vamos investigar isso e vamos aplicar ali uma trilha de diversidade voltado para esses recortes, para esses gerentes, para que eles possam ser agentes facilitadores desse processo de retenção e sentimento de pertencimento dessas pessoas. Apliquei o treinamento? Ótimo, apliquei, monitorei, apliquei 2 etapas, 3 etapas. Eu preciso olhar, melhorou o índice de retenção dessas pessoas? Sim, melhorou. Então, isso é resultado do trabalho. Então, eu tenho que levar isso para o RH, levar isso para os gestores e mostrar o quanto está sendo eficaz aquele trabalho. Então, fator de sucesso é isso, é você conseguir mostrar o quanto o trabalho lá de treinamento que você desenvolveu de trilha está se refletindo no resultado do negócio. Perfeito. Entendeu, Marcelo? Eu acho que é mais ou menos assim, é nessa linha. Acho que esse é um fator importante. Super importante. Isso é super importante e ele é meio invisível, né? Ele é meio invisível. Se você não prestar atenção nisso, você acaba perdendo o cliente sem saber que estava perdendo o cliente por esse motivo. Não por ter feito um trabalho ruim, mas por não ter dado continuidade para saber se atendeu todas as necessidades do cliente, né? Muito bom.